Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Daniel Gilvan. Esse vídeo é uma gravação de uma live. Eu havia agendado essa live e no dia da transmissão nós tivemos uma falha com o som. Então eu estou regravando agora e colocando à disposição. Tem algumas pessoas que estavam presentes. Eu gostaria de pedir desculpas e obrigado, agradecer também pela sua presença naquele dia. Então você pode ver essa live, essa gravação agora. E se você não estava naquele dia, então está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Foi na terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Então seja muito bem-vindo. Nessa live nós vamos falar sobre os fatos do passado da família que interferem, né, ou influenciam negativamente a vida, né, da pessoa e, por consequência, os relacionamentos dessa pessoa, também a família, né, atual e, inclusive, influencia também os filhos e as gerações seguintes. E, obviamente, né, não existe família perfeita, então toda gente, toda família, toda história tem algum detalhe, tem algo ali no passado que pode estar gerando, motivando alguma dificuldade, algum conflito. Esse vídeo, nesse momento, nós vamos abordar esse tema de uma forma um pouco mais como uma aula, né? Então, é para você entrar em contato com os temas, com os assuntos e simplesmente observar dentro de você se você encontra alguma ressonância ou se algum dos assuntos que nós vamos abordar aqui despertam em você alguma memória, alguma lembrança ou algum fato da sua vida. Então é muito importante você parar um tempinho agora, desligar seu celular, desligar, né, todas as suas redes aí, todas as interferências que possam acontecer, tanto no online quanto também no presencial aí na sua vida, na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver assistindo, né? Por quê? Porque as mensagens que nós vamos trabalhar aqui, elas podem despertar em você, podem trazer para você alguns insights. E é muito comum que aconteça de esses insights ou um insight específico chegar num momento específico por algo toca dentro de você, né? Então, se você tem alguma interrupção ou se você tem alguma distração, pode acontecer que você vai perder um momento único, né? Que é onde você poderia ter uma resposta, um insight. Então, é essa orientação para você ficar muito presente, muito atento aqui com a gente. E tem um espaço aqui embaixo para você comentar, compartilhar também suas impressões, suas opiniões, sua dúvida também, né? Se você tem alguma dúvida ou se você inclusive teve algum insight ou está tendo algum insight, comenta aqui embaixo. É muito importante que você comente para que você, escrevendo, você também ressignifica dentro de você, né? Você coloca algo para fora, conta algo. Isso é muito importante. E também eu posso ver o seu comentário, a gente pode se conectar, eu posso responder o seu comentário, às vezes gravar um vídeo até, né? Então, fiquem muito à vontade para comentar aqui embaixo as suas impressões, ok? Então vamos começar falando do que exatamente seriam problemas dentro da família. Né? Porque falar, problema dentro da família, tem uma dificuldade dentro da família, mas tem um problema. Mas o que são problemas dentro da família? Problemas dentro da família, dificuldades dentro da família ou da vida pessoal, né, da sua vida, da vida de uma pessoa, né, são inúmeros, quer dizer, são inúmeras possibilidades e dificuldades que acontecem. Não existe algo específico, né? Se a gente fosse enumerar aqui, seriam milhares de possibilidades.
Mas todas as dificuldades, né, tudo que acontece com uma pessoa ou que acontece com uma família, tem a ver com alguns aspectos, são pouquíssimos, bem poucos mesmo, que eu vou enumerar aqui, né, para a gente começar a entrar no assunto. E lembrando que se você tem um relacionamento, ou se você teve um relacionamento, né, esse vídeo, esses assuntos do passado da família têm a ver com você, mas também tem a ver com o seu par, com o seu parceiro, sua parceira, ou seu ex-parceiro, sua ex-parceira. Então, tanto você teve família, tem família, né, no passado, quanto ele também teve família, ou ela, né, teve família no passado. Então, as coisas, né, tudo que nós vamos abordar aqui vale para os dois. Então, o que são exatamente, né, os principais o que leva realmente a gerar, quais são as principais formas de problema dentro da vida pessoal ou dentro da vida da família, né, da pessoa. A primeira é quando você ou seu par criam situações ou têm comportamentos que prejudicam de forma inconsciente, mas têm comportamentos que prejudicam. E na maioria das vezes, esses comportamentos não são, né, na verdade nunca são por maldade ou por querer o mal do outro, né, mas eles são sempre impulsionados por amor. Como que é? Por amor. Né? Amor no sentido de que a pessoa quer fazer algo bom, ela quer ajudar, ela quer... ninguém acorda querendo ser infeliz. Né? Toda pessoa acorda querendo o melhor, querendo a felicidade, querendo que as coisas deem certo. Mas depois, né, depois que a pessoa acorda, suas atitudes muitas vezes acabam prejudicando. Né? Algumas atitudes aí que a pessoa tem acabam prejudicando. E é exatamente esse ponto, mas as atitudes são por amor. Então a pessoa quer fazer o melhor, mas as coisas não dão certo. E quais são essas atitudes? Tá? São 3, basicamente. 3 atitudes. A primeira é quando a pessoa não está totalmente presente, ou ela está dividida, não está totalmente presente com ela e não está totalmente presente, muitas vezes, com a família atual. Então, pode ser que você já tenha experienciado isso, ou você já experienciou isso com seu parceiro, sua parceira, ou até com seu pai, com a sua mãe, né, de que a pessoa está presente, ela está no lugar, mas não está totalmente presente. Né? Então, ou está preocupada com coisas, ou está aérea, ou está envolvida com algum assunto interno, né? E é muito fácil perceber quando isso acontece. Então você chama a pessoa, tá? Eu estou falando a pessoa, mas pode ser você. Isso acontece comigo, aconteceu comigo também, né? Acontece com toda pessoa. Você chama a pessoa, ela leva um tempo para voltar, né? Para prestar atenção, né? Então assim, ela não está totalmente ali. E você nota, se é o seu parceiro, se é a sua companheira, você percebe que a pessoa não está na relação. Tem alguma coisa que falta. Você tenta pegar, né? Você tenta chegar e é como se você tivesse, às vezes, ali abraçando o nada, o ar. Né? A pessoa está envolvida com dificuldades, então não está presente. Essa é a primeira. E não estar presente, né, lógico, vai trazer muitas dificuldades para a relação. Por quê? O relacionamento é troca, o relacionamento é vida, é sobreviver. Né? E a partir do momento que a pessoa não está presente, os filhos sentem, né? Começam a ficar perdidos. A relação de casal também já começa
a não dar certo, né? Já começa a não funcionar, porque a pessoa não está presente. Então esse é um dos principais, assim, né? Um dos principais fatos que atrapalham e que complicam demais a relação e a família. O segundo e o terceiro são mais ou menos parecidos. O segundo é quando a pessoa quer receber do outro algo que ele não pode dar. É muito sutil, mas você pode se sentir assim com o seu parceiro, com a sua parceira, quando você tem a sensação de que você está de alguma forma sendo demandado, está sendo cobrado. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você entra numa loja e a pessoa que vende fica atrás de você, né? Aquela pessoa precisa fazer a venda e ela fica no seu pé, né? Olha, como que você tá? E tá tudo bem? Você quer isso e você quer aquilo? E você se sente assim até, nossa, por favor, me dê meu espaço, né? Você se sente mal com o vendedor. Sabe quando a pessoa fica muito próxima, nesse sentido, né? Muito próxima de querer algo ali, querer algo, e na relação de casal você pode até dar aquilo que a pessoa quer, mas não resolve. E pode ser você. Isso acontece com todas as pessoas. Você quer algo dele, você quer algo dela, você quer ela ali, a atenção, a presença, e isso não acontece e é difícil para você, né? Se você é a pessoa que demanda, você sente essa falta enorme, né? E aí as coisas ficam difíceis. Então, essa é a segunda dificuldade na relação. Quando você ou a outra pessoa demanda algo, né, que não pode ser satisfeito de jeito nenhum. Tá? Terceira dificuldade, aí, terceira forma, terceiro complicador. É quando alguém quer dar, né, alguém quer fazer pelo outro algo que o outro não quer, ou que o outro não precisa, ou que o outro não pode receber. Então, você quer fazer algo pela pessoa e você quer muito fazer algo pela pessoa, né? E a pessoa não aceita, né? A pessoa não quer, a pessoa não está ali para isso. E quanto menos a pessoa está ali para isso, mais você quer fazer, mais você sente necessidade. E aí os dois brigam, porque você quer fazer, né? Você quer ajudar, você quer ensinar, você quer mostrar algo, você quer mudar algo, você quer dar algo e a pessoa não recebe. Ou você está nessa situação de que é outra pessoa que quer que você mude, ou que quer que você aprenda algo, ou que quer que você seja diferente, ou quer te dar algo, né? E às vezes quer te dar algo até material, e você se sente incomodado, né? Te dá muitas coisas, e você se sente ali incomodado. Então, aí existem, né? Aí formam também dificuldades, conflitos dentro da família, né? Agora, então eu falei de 3 aspectos aí que são dificuldades que são causadas, né? São, vamos dizer assim, mais causadas pela pessoa. E inconscientemente, né? Claro, né? Não com consciência e por amor, né? Ninguém faz essas coisas, né? Por maldade ou para dificultar, não, faz por amor mesmo. Analisando, né? Assim, em última instância, é por amor. Então alguém quer dar algo para o outro, quer fazer o outro, quer ajudar o outro, é por amor. Alguém não pode receber, é por amor também. Não quer receber, é por amor também. A pessoa não está presente por quê? Se não está presente naquela relação, na relação ou na vida,
está presente em alguma outra coisa, em algum outro lugar. Então, está atuando com amor em algum outro lugar. Né? A sua atenção está em algum outro lugar. Então, tudo por amor. Então, foram 3 aspectos aí. Agora eu vou entrar numa outra situação, né? Nós vamos entrar numa outra situação que é quando a pessoa está capturada, ou são situações que capturam a pessoa. Então, ela não está atuando no relacionamento ou na sua vida especificamente, assim, para querer fazer as coisas darem certo ou não. Ela está simplesmente, ou não é a palavra simplesmente, mas ela está tomada por algo que acontece que ela não tem consciência, né? Tomada por algo do passado. Tá? E como que são essas, né? O que seria isso? Né? E aí são 2 possibilidades, duas formas, aí, como eu estava falando antes, que eram 3, agora 2 que causam dificuldades dentro do relacionamento, dentro da família. A primeira, né, é da pessoa não estar totalmente presente, que é como a que eu falei anteriormente. Só que aqui nesse caso, a pessoa não está totalmente presente porque ela está envolvida, né, ela está sequestrada, né, ela está tomada por algo que aconteceu no passado. Então, assim, é semelhante, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. E mais pra frente, nesse vídeo, né, nessa live, a gente vai explicar a respeito. Tá? A gente vai entrar mais a fundo aí no detalhe. Então, não se preocupa com isso agora. Como que funciona. E, então, a segunda forma é quando a pessoa demonstra comportamentos na sua vida. Só esperar que tem um barulho forte de moto. Quando a pessoa tem um comportamento ou tem comportamentos na sua vida que ela não tem controle, né? Então, uma pessoa que de repente é uma pessoa normal, uma pessoa que, né, sorri e convive e de repente ela se torna agressiva, demasiadamente agressiva. Né? Opa! Então a pessoa é normal, vive uma vida normal, mas tem vamos dizer assim, um acesso a algo muito forte e ela é tomada por uma agressividade, violência muito grande. Né? E aí gerando violência entre o casal, né? Agressividade entre o casal ou com filhos. E a pessoa não decide, né? Ela não vai falar assim, agora eu vou ficar violento, né? Estou ficando violento. Não, ela é tomada, não é uma decisão. Ela é tomada por isso e nem tem consciência. Isso é muito comum, pode acontecer com qualquer pessoa. Com os filhos, por exemplo, né? A pessoa ser tomada por uma raiva, por algo muito forte com relação aos seus filhos. Não se fala nisso, mas é muito comum que aconteça. Ou pelo seu parceiro, ou por uma outra pessoa da família, né? Isso acontece. Então, não é do controle da pessoa. Então, agressividade. Outro exemplo, drogas, né? Dependência química. Né? E aí a gente entra, lógico, tem dependência química, que é causada, dependência química, o nome já diz, né? Quer dizer, é uma reação do corpo orgânica a uma determinada substância que causa dependência. Porém, o que faz uma pessoa ser levada a entrar em contato com, né, algo que causa dependência química, né, dependência aí psíquica e química, tem a ver com algo do passado. Né? Então, mesmo que seja depois algo físico, no princípio e a princípio é por algo que aconteceu no passado. E veja, todos esses assuntos interferem na vida da pessoa e no relacionamento também. Então interfere na vida
da família, dos filhos, né? Em todos os lugares. Não é algo isolado. Então, agressividade, drogas, a tendência a suicídio ou a querer morrer. Pessoas que têm vontade de abandonar tudo, de deixar tudo e ir embora, né? Deixar a família e ir embora. Minha mãe, eu lembro algumas vezes, ela tinha vindo, a história dela era que ela veio da República Tcheca, veio para o Brasil quando ela tinha uns 15 anos mais ou menos. Então eu lembro de, na minha infância, quando eu tinha ali 5 anos mais ou menos, daí para frente, quando as coisas ficaram muito difíceis para ela, ela falava, eu quero deixar tudo, eu quero ir embora. E ela falava, quero voltar para o meu país. Ou, eu quero morrer. Né? Então ela tinha essas frases com ela. Ela estava indo embora. Né? Uma tendência à morte. E toda pessoa tem. Um pouco mais, um pouco menos, mas toda pessoa tem. Não significa que vai cometer suicídio. Mas está ali por muito tempo pela vida flertando, né, com o abandono, flertando com a morte. Tá? Então, isso influencia muito fortemente na vida da pessoa e na vida da família, na saúde da família também. E depois tem outras formas também, mas as mais importantes são essas que eu acabei de falar. Pode ter, por exemplo, da pessoa ter algo muito forte por um medo de se relacionar, não querer se relacionar de jeito nenhum, né? Assuntos com a sexualidade também, então não querer ter algum tipo de restrição muito forte com o sexo vai influenciar o relacionamento, né? Então são esses aspectos aí. Então até aqui nós falamos do que seriam problemas ou dificuldades dentro do relacionamento. Tá? Então são esses assuntos. Agora, vamos falar do que causa essas dificuldades. E lembra, essas que nós falamos agora, essas dificuldades todas, né, elas geram os problemas dentro da família. Então, imagina como ramificações assim. Né? Então, cada uma dessas dificuldades vai gerar uma enormidade de efeitos, né, dentro da família. Tudo parte daí. Né? Se a pessoa está bem em todos esses aspectos, ou pelo menos encaminhada, né, ela não vai ter dificuldades. Por mais que a situação seja difícil, né, dificuldade com dinheiro, com sobrevivência, né, dentro da relação, as coisas às vezes não existe vamos dizer assim, paixão ou amor entre o casal, tal, mas não vai ser um problema se a pessoa está bem com esses aspectos que nós falamos até aqui. Então agora vamos falar desses que seriam os motivos. E aí nós começamos a entrar no estudo que é do passado, né, daquilo que aconteceu no passado, do momento atual para trás, né, infinitamente aí para trás. E o que acontece? Nós vamos começar a olhar para o passado, mas lembrando que o que está acontecendo agora tem um efeito, está sendo motivado pelo que aconteceu há um mês, há um ano, há 10 anos atrás, e as coisas que aconteceram há 10 anos atrás foram influenciadas por aquilo que aconteceu há 20, há 30 anos atrás, e assim por diante. Então, as coisas que estão acontecendo no relacionamento agora acontecem porque aconteceram coisas no seu relacionamento anterior, por exemplo, e que aconteceram porque aconteceram coisas na infância, e porque aconteceram fatos ali com o relacionamento dos pais, e porque aconteceram fatos com o passado dos pais, dos avós, da família e assim por diante. Né? Então, a gente vai falar aqui do começo, né, do passado mais recente, até lá bem mais para trás.
Então, primeiro, lógico, tem a sua vida de agora, a sua vida pessoal, ou seu relacionamento, né, de agora. E então, conflitos na relação, que são os sintomas, né, mais fortes, mais expressivos. Conflitos pessoais, de sobrevivência. Né? Então, você está tendo uma dificuldade com dinheiro, está tendo uma dificuldade dentro do relacionamento, o filho não está respeitando, ou filha está hiperativo, né? Ou o casal não está se entendendo, está discutindo, as coisas não estão dando certo. Isso é agora. Né? E esses fatos de agora têm seus desdobramentos para o futuro. Então vamos voltar um pouco antes. As dificuldades do casal agora e as dificuldades da família de agora podem ter a ver com um ou mais, né, ex-relacionamentos que não foram bem concluídos, terminados, solucionados, resolvidos. Né? Então esses relacionamentos anteriores estão influenciando o relacionamento e a família atual. Né? Até aí para pessoas que têm família de antes, né? Então casamento segunda vez, família mista, né? Família Peffer, com filhos do casamento anterior. Né? Então, como que é a situação no relacionamento anterior, né? Aquilo que aconteceu influencia o relacionamento e a família de agora. Vamos mais para trás, porque nesse vídeo nós estamos falando dos fatos do passado da família, mas do passado mais distante lá. Só que para chegar lá, a gente precisa falar de todo o histórico, vamos dizer assim, né? De tudo até aqui, da frente para trás, vamos dizer assim. Então, você teve relacionamentos anteriores, né? Ou casos mais raros, não teve relacionamento anterior, você tem a família, você está casado com a primeira pessoa que você conheceu, mas é mais raro que seja assim, né? Na maioria das vezes as pessoas têm mais de uma relação até que tem uma família, até que tem um casamento, né? E assim por diante. Então, as dificuldades do relacionamento anterior, do relacionamento, né, que não deu certo, ou dos relacionamentos anteriores, tem a ver com aquilo que aconteceu na sua infância, na infância da pessoa, e também na infância do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira, namorado, namorada, né? Então, aquilo que aconteceu na sua infância, dos 0 até os 15 anos, mais ou menos, né? Até os 11, 15 anos aí, tempo que você vivia com a sua família, né? Sua primeira família, né? A família onde você nasceu. Seja sua família biológica, seja sua família adotiva, todos aí envolvidos. No caso, mais raros, pessoas até que foram criadas em instituições, né? Mas é ali o que aconteceu na infância. Mas esse vídeo não é sobre o que aconteceu na infância. Nós vamos falar um pouquinho desse assunto agora, só uma pincelada, né, para entender um certo efeito que tem no presente, né, que atua no presente, mas nós não vamos entrar muito a fundo nele agora. Então, aquilo que aconteceu na infância, né, na sua infância, e que aconteceu também durante a gestação, e um pouco antes. Então, vamos falar um pouco desse assunto agora, só para entrar um pouquinho, e depois a gente continua indo em direção ao passado. Qual que pode ser vou dar um exemplo aqui, tá? E o principal, na verdade. A dificuldade que acontece no relacionamento atual que tem a ver com a infância. A dificuldade da sua família de hoje ou da sua vida pessoal que tem a ver com a infância. Imagina uma criança que nasce e ali dentro da família, né, tem sua mãe, seu pai, e só que a mãe dela não está muito presente. Está presente, mas não está presente. É uma situação semelhante àquela que nós falamos no começo do vídeo, explicando sobre as dificuldades na família. A mãe está lá,
mas não está completamente presente. Por que não está completamente presente? Porque ela está envolvida com algo do relacionamento de casal dela, né, ou, por exemplo, com seu pai, né, o marido dela, né, o seu pai, no caso, ou com algo mais do passado ainda, que aconteceu com os pais dela, com os avós. Então, algo que aconteceu no passado está tirando, né, tá tirando a atenção dela do presente e levando ela para o passado. Ela não está presente, né? A criança, o filho, a filha dessa mulher vai sentir a ausência, né? A mãe está ali, mas a mãe não está ao mesmo tempo. Já viram crianças que dentro do supermercado, por exemplo, gritam com a mãe, chamam a mãe, ou crianças que são extremamente querem chamar a mãe em todo caso, ou que não conseguem de jeito nenhum ficar longe da mãe, né, em direção, ficar com os avós, ou ficar com o pai, ou ficar... Então, a criança, ela está buscando a presença da mãe, está buscando de alguma forma conectar com a mãe. E ela sente muita falta, né? Então, a mãe está ali, mas não está presente. A criança vai crescendo assim, né, sentindo essa falta, sentindo, né, ela é insegura, é difícil, né? Quando ela cresce, tá, encontra uma pessoa, né, vai ter um relacionamento, tudo que ela vivenciou na infância, no caso, a mãe que não estava ali, a mãe que não estava presente, né, ela vai espelhar no companheiro ou no companheiro dela. Então, ou ela vai encontrar alguém que também não está muito presente, o que não é raro de acontecer, ou uma pessoa que até está presente, mas ela mesma não consegue estar presente, porque ela está na infância ainda procurando a mãe, querendo pegar a mãe não estava, e é desesperador, né? Então, a pessoa não está presente no relacionamento porque está lá no passado, ela está fora, e também com o parceiro ou com o companheiro, né, ou com a companheira, tem a sensação de que a pessoa não está presente, porque espelha a mãe. E qual que vai ser a dificuldade aí, né? Ela vai cobrar da outra pessoa. Tá? E aí começam as dificuldades na relação. Por isso que aconteceu na infância, né? E que tem a ver com algo da mãe e que tem a ver com algo do passado da mãe. Agora, aqui é só uma nuance, vamos dizer, né? É um desdobramento. Então, assim, não existem regras, não é uma fórmula. Para cada pessoa é de um jeito, para cada pessoa pode, né, acontecer e acontece de formas completamente diferentes. Então, o que é para uma pessoa que não teve a sua mãe presente, né, é diferente, porque aí entram assuntos, né, de até sobre, por exemplo, o amor interrompido, se a pessoa teve algum tipo de distanciamento muito forte ou se foi um distanciamento menos forte, o motivo pelo qual a mãe não estava presente, né? Então, a depender do motivo, como foi a infância, enfim, isso para realmente saber, ou é através de um insight que você recebe e fala, nossa, e pode acontecer nesse vídeo agora mesmo, você fala, uau, isso foi assim comigo, então eu não estou presente porque a minha mãe. Então é isso, né? Então fica claro para você e você vai saber. Se acontecer com você, você vai saber. Tá? Bom, então isso é com relação à infância. E tem outros exemplos também, mas nós não vamos entrar, né, nesse assunto agora. Continuando com o passado da família, e aí você já pode ter uma ideia que o passado dos seus pais, né, o passado dos pais, né, o que aconteceu? Primeiro, a relação do pai e da mãe. E a relação, né, o que aconteceu com os pais na infância dos pais. E o que aconteceu antes da infância ainda?
desculpa, o que aconteceu depois da infância com os pais e relacionamentos anteriores dos pais, né, também tem um efeito profundo. Tá? Vamos fazer um parênteses agora aqui. Né? Vamos falar da relação entre os pais. Então, se a relação entre os pais não dava muito certo e a criança cresceu vendo o pai e a mãe brigar, né? O pai foi embora, o pai voltou, a mãe, né, falou mal do pai, o pai falou mal da mãe, né, ou aconteceram jogos, ou a criança foi deixada para ser criada pelos avós e os avós falavam mal dos pais, né? Então, isso tudo tem efeito no futuro, depois, né, no que acontece na relação da criança, né, no futuro da criança, quando ela vira um adulto. Então, atua ali. Ainda antes, né, da relação entre os pais, se o pai teve um relacionamento anterior que não foi bem solucionado, que não foi bem resolvido, né, então há casos, inúmeros casos também, né, e nesse caso, né, até agora, eu estava falando de casos em que a pessoa acaba assumindo fazendo coisas inconscientemente, né, mas que a própria pessoa faz. Só um parênteses aqui, depois a gente vai entrar mais no assunto, mas que a própria, lembra lá no começo do vídeo que eu estava falando, que tem duas formas, ou que a pessoa causa, né, as dificuldades inconscientemente, ou que a pessoa é sequestrada, né, para o passado. Então, nesse caso, né, é quando a pessoa de alguma forma é sequestrada, né, vamos dizer assim, ela é tomada, né, a serviço do sistema, vamos dizer assim, né, dela, da família dela. Então, quando o pai tem um relacionamento anterior que ou a mãe, né, relacionamento anterior que não deu certo, os dois se amavam muito, né, e tiveram que interromper a relação, ou ela amava muito o pai, né, e não deu certo, ou o contrário, ou foi deixada, né, ou com a mãe também, mesma coisa, ou até houveram filhos, né, nasceram filhos e filhos vivos, né, e também filhos mortos, abortos inclusive, né, abortos têm um efeito muito profundo. Então, nesse caso, né, uma pessoa na geração futura, e aí pode ser, por exemplo, né, o seu caso, ou pode ser o caso dessa pessoa que a gente está falando que tem dificuldade na família, né, ou na vida pessoal agora, vivencia inconscientemente as emoções daquela pessoa que foi com quem a relação do pai não deu certo. Então, se aquela pessoa sentia muita raiva, sentiu muita raiva porque foi deixada pelo pai, sentiu muita raiva, né, de desespero, a pessoa agora, né, na família atual ou com relacionamento, pode ter esses sentimentos com o seu parceiro, com a sua parceira, né, de raiva, por exemplo, né, ou outros desdobramentos aí ainda, né, que a gente pode chegar lá no complexo de Édipo, no complexo de Electra, mas que a gente não vai entrar agora a fundo nesse vídeo aqui nesse assunto, mas é quando, né, por exemplo, a mulher tem uma relação com seu pai muito mais forte no sentido de ser sua, assim, companheira do que filho, né, ou do menino com a mãe, né? Então isso acontece da menina com o pai e do menino com a mãe. E lógico que, sendo assim, tá, não vai dar certo a relação de casal depois, né? Se a pessoa está envolvida com seu pai ou com a sua mãe dessa forma, como que vai dar certo? Então a pessoa é casada, né, e, por exemplo, o homem é muito ligado com a sua mãe, por exemplo, né? Ou o contrário, né? É completamente avesso à sua mãe, mas se torna agressivo com a esposa. E com a mulher é a mesma coisa. Ou a mulher é casada e é completamente ligada ao seu pai, mesmo que inconscientemente. Essas coisas podem ser inconscientes, tá?
pode se saber ou não se saber. Na maioria das vezes nem é tão claro assim, não dá para saber, né? Mas você percebe, você sabe, a gente consegue ver claramente com a constelação familiar. Aí sim, né? Mas aí a mulher, por exemplo, tem, né, um amor profundo ali pelo pai e não vai ter espaço no relacionamento, não vai ter espaço para o seu marido, né? Ou vai ter um ódio do seu pai e vai ter também um ódio do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu possível companheiro, tá? Então, aí é um caso que a pessoa está sequestrada. Quando ela resolve isso, é como se mudasse tudo, acabou, é outra pessoa, né? E ela passa a ver o seu companheiro atual de um outro jeito, a sua companheira atual de uma forma completamente diferente. Ou ela passa, né, a abrir outras possibilidades de relacionamento na sua vida e assim por diante. Então, tá aí um dos casos, né, do passado da família que tem uma influência fortíssima para algumas pessoas. Não é para todas, mas é muito comum, tá? Assim, em níveis mais fortes ou menos fortes, é comunsíssimo, tá? Não é só para alguns, não. É bastante comum mesmo. Até por uma questão cultural, né? No nosso país é comum, né, que as pessoas tenham mais de um relacionamento, até que tenham família e filhos e assim segue. Há países em que é muito mais forte que a pessoa se case com a primeira pessoa que conheceu, com a segunda pessoa que conheceu. Quer dizer, existe uma forma de enxergar os relacionamentos diferentes. No nosso país, né, ou até na nossa latinidade, vamos dizer assim, as coisas são um pouco diferentes. Então não é um problema. É bom também, mas só saber, né, que existem efeitos aí quando os relacionamentos anteriores não são bem cuidados, tá? Bom, então tem a ver com o relacionamento dos pais. E lógico que os pais podem ter dificuldade porque seus próprios pais tiveram relacionamentos anteriores que não foram bem cuidados, e isso assim vai para trás, geração por geração, infinitamente, né? Lógico. No entanto, o que diz respeito a você, né, ou a pessoa da atualidade, é o que aconteceu com os pais, no máximo com os avós. Não vai muito longe, não nesses casos, tá? Então, então quer dizer que, nossa, então todos, o meu avô, meu bisavô, você vai começar a pirar. Não, não é isso, tá? Porque depois de um certo ponto é só repetição, né? O que tem a ver com você mesmo é o passado da família mais recente. Então, pais, avós ali. Encerra por ali, tá? E você resolve agora e para o futuro já é diferente. Para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos também, né? Então vamos lá. Aí também, além dos relacionamentos dos pais, né, tem os fatos trágicos que aconteceram com os pais. Então, por exemplo, um filho dos seus pais, né, um irmão seu que faleceu precocemente, né? Ou o seu avô, sua avó que faleceu precocemente quando seus pais eram pequenos. Voltando ainda com relação aos seus pais, dos seus irmãos, né? Abortos também, né? Abortos que sua mãe fez, seu pai, né, teve envolvido. Mulher e homem sofrem, né, inconscientemente efeitos muito fortes quanto ao aborto. Então eu vou ter um vídeo sobre aborto. Não é uma matéria simples, não é um assunto simples, né? Então é errado fazer aborto, é certo fazer aborto. Não é esse o assunto. O fato é que existem efeitos. Isso é muito importante, né? Então, assim, filhos que foram abortados pela sua mãe, né, tem efeito no seu relacionamento de agora. Como? Primeiro que a sua mãe pode não ter estado tão presente por conta de abortos. Segundo, que a própria pessoa, né, para os irmãos, não para você ou
né, para a pessoa com quem você se relaciona. Ter um irmão, né, irmãos abortados, é um assunto muito delicado, porque é alguém que falta entre os irmãos. Então isso precisa, é bom ser tratado, e em constelação se faz, né, em considerar a pessoa, aquela pessoa que foi abortada, aquele irmão que foi, né, que não chegou a nascer. Então, duas formas. Primeiro, a mãe, né, que fica ligada ao filho abortado, e a própria pessoa também com seu irmão que não nasceu. Então, tem efeitos. É aquela pessoa que não vai estar totalmente presente na relação. Está lá no passado cuidando do seu irmão que não nasceu. Está lá no passado buscando sua mãe que estava ocupada com o irmão que não nasceu. E assim por diante. Tá? Então, fatos aí na relação do pai e da relação da mãe. Né? Doenças, né, dos pais. Então, tem pessoas, por exemplo, que seu pai ou sua mãe teve doença por muito tempo, né? Então, quando a criança tinha 2 anos de idade, a mãe adoeceu, ficou doente até quando ela tinha 15 anos e aí faleceu. Assuntos assim também são muito importantes, né? E gestação e nascimento dos próprios pais também, né? Nossa, isso é muito importante, né? E aquilo que aconteceu com os avós tem efeitos. E aí a gente começa, veja, eu estava falando da sua infância, né? Da infância de quem é você agora, mas aí aqueles mesmos efeitos, aqueles mesmos fatos têm a ver com a infância dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e a história segue para trás. Assim, a infância vai influenciando, né, a vida de todas as pessoas. Aliás, só um comentário aqui. Se tem uma ideia de que a infância é a melhor fase da vida, onde não existe preocupações, onde está tudo bem, né, as coisas são maravilhosas e tal. Mas tem um aspecto que não é comentado, tá? Você não vai ouvir falar disso provavelmente em nenhum outro lugar, que é o seguinte: na verdade, a infância é uma das fases mais difíceis que existem na vida da pessoa. Conscientemente, né, na superfície, a criança pode estar brincando, se divertindo, tá bem, tá vendo uma televisão, jogando videogame, tá, tudo bem. Mas o que está acontecendo no plano de fundo, muitas vezes é muito diferente, os movimentos que acontecem. Porque a criança é completamente dependente dos pais ou de alguém para sobreviver. Então isso é muito complexo, né? Então os assuntos da infância têm um efeito muito grande. Só um parênteses aqui. A gente, né, vamos ter outros momentos para falar sobre a infância. Tá? Agora vamos lá, vamos falar dos fatos mesmo da família, do passado da família. Vou agora classificar. Quais são os fatos? É o assunto do vídeo. Chegamos agora. Quais são os fatos do passado da família que influenciam na vida atual e no relacionamento? Primeiro, separações. Separações trágicas, né? Rupturas, sejam rupturas de relacionamento, né? Então, um avô que separou-se de uma mulher, ou a avó que se separou de um homem, ou os dois se separaram, avô, bisavô, né? Um filho que por algum motivo precisou se separar da família, alguém que se separou da família. E separação pode ser uma separação da pessoa ir embora, né? E pode ser uma separação também de uma morte, que também é uma separação. Aí as separações têm os efeitos mais profundos na família. Separações trágicas. Tá? Então esse assunto é muito importante. Outro, mortes e assassinatos. Né? Então uma pessoa da família morreu. Tem a ver com separação também. Está se separando. Né? Então uma morte, ou ela morreu, ou ela cometeu um crime. Matou alguém, assassinou alguém. E às vezes acontecem crimes até dentro da própria família. Hoje menos frequente, claro, mas num passado muito distante, não era incomum
acontecerem mortes, assassinatos dentro da própria família, né? Então, eram coisas muito mais frequentes, tá? Vi fatos mais frequentes, né? Vícios também, vícios do passado, né? Hoje a gente fala muito em vício em drogas, né? Em drogas químicas e tal. No passado era o vício com o álcool, muito forte. Tem efeitos profundos até hoje. Como? Né? Primeiro, nessa o que a gente pode chamar de uma pessoa que está sendo sequestrada por algo que aconteceu no passado. O avô era alcoólatra e agora o neto também é alcoólatra, né? Ou desenvolve alguma adicção por droga, né? Então, assim, é algo que vamos dizer, se repete. Não é que se repete, mas tem tendência a acontecer novamente, né? Então, álcool, né? E aqui no nosso caso, no Brasil, né, muitas famílias tiveram assuntos, né, tiveram dificuldades extremas ligadas ao alcoolismo, geralmente pai de família, né, com alcoolismo, mulheres um pouco mais raro. Então aí os vícios, né, doenças também, como já falei, né, algumas doenças. E agora, alguns outros fatos do passado. O primeiro deles é a etnia, né? De onde que as famílias do passado vieram e como que aconteceram, né, as uniões no passado da família. É um assunto vasto também, para a gente abordar mais no próximo vídeo, num outro vídeo. Duas pessoas de etnias inimigas se encontram, de etnias muito diferentes se encontram. Aí acabam acontecendo dificuldades dentro da família por esse motivo. Como? Né? Casos, por exemplo, não é tanto de etnia, mas também ligado à religião, que nós vamos falar mais para frente um pouco, dos meus avós. O meu avô era alemão, minha avó judia, casados durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, aliás, e viveram durante a Segunda Guerra Mundial na República Tcheca, ao lado da Alemanha. Então, uma dificuldade muito grande por conta de religião e etnia, né? Por exemplo, união entre japoneses e chineses. E nós estamos morando no Brasil, né? O nosso país tem inúmeras culturas, inúmeras pessoas. Então você pode ser, por exemplo, né, uma pessoa que tem família vinda do Japão e você tem relacionamento, se casa com alguém de família que veio da China. Ali existem conflitos, existe um certo atrito. Isso não pode ser negado, né? De repente você tem uma dificuldade, né, com a pessoa, com seu relacionamento, com seu par, e você não sabe de onde vem. Vem dali do passado, né, de onde que eram os países, né, de origem e o que aconteceu entre esses países ou essas etnias. Então, efeitos profundos também, inconscientes e imperceptíveis, na maioria das vezes na superfície. Não ser casos mais claros, né, como esse que eu te falei, que eu comentei agora, no caso de etnias que foram inimigas, né, por muito tempo. Japão e China é um caso, né, e uma união agora de duas pessoas, né, dessas duas origens pode ser maravilhosa, mas é preciso levar em consideração o passado. Etnias, então. Migração, né, que também é ligado à etnia. Então, pessoas que migraram de um país para o outro, né, e pessoas que migraram para o Brasil. Pessoas que migraram para o Brasil, e a maioria de nós tem, de alguma forma, alguma ligação com alguém que migrou, né, e isso pode ser, veja você, migrar, né, podem ser mais recentes, né, como no começo do século passado, com os japoneses, com os europeus, né, com alemães. Meus avós e minha mãe mesmo vieram nos anos 50, né, 1950, para o Brasil. Então tem casos mais recentes. Italianos também,
mas todos os casos de migração têm a ver com alguma dificuldade vivida no país anterior, no país de origem, né? Então, por que japoneses vieram para cá? Porque a situação, né, no Japão na época era muito difícil. Então, por isso vieram para cá. Com chineses, né, com alemães, italianos, né, portugueses, todos que migraram tiveram, de alguma forma, né, a família teve algum envolvimento com extremas dificuldades, guerras, fome, né? E deixaram para trás também família, às vezes filhos, às vezes casamento anterior até, né? E há muitos casos de pessoas que vieram para o Brasil e deixaram família, né? Deixaram para depois trazer, e às vezes acabaram não trazendo, outras coisas aconteceram. Então, assuntos, né, com mudança de país, na maioria das vezes, são bastante importantes nos relacionamentos atuais. Porque aqueles medos, né, ou aquilo que foi vivido durante, né, essa troca de país, atua agora na própria pessoa, através de medos, através, né, de conexões com o passado. Essa pessoa que agora no relacionamento na família não está muito presente, pode ser, né, ou por exemplo está indo com uma tendência à morte, ou por exemplo tem uma dificuldade em conviver com as regras, com a lei, com as coisas do país agora, essa pessoa pode estar envolvida com alguém que ficou no passado no país, né, ou com alguém com a própria pessoa que migrou. Também, veja, é um assunto vasto. E aí entra também o assunto da vinda, né, dos escravos para o Brasil, né, na época, das pessoas que vieram da África, foram trazidas da África. A gente olha agora como que foram trazidas. É uma forma de migração também. Deixaram para trás assuntos, deixaram para trás família, mas isso, lógico, já é num passado mais distante. Então, aí 200 anos, 300 anos, 400 anos, mas também vieram para o Brasil de uma forma abrupta, né? E porque, lógico, também as coisas não eram simples ou fáceis no seu país de origem. Então, na sua etnia ou no seu grupo de origem, foram sequestrados, trazidos ou foram pessoas do passado muito importantes, né? Então ali também, né, tem coisas. E aí, lógico, o relacionamento entre duas pessoas, né? Um que foi no passado, mas aquele que é no caso da escravidão, aquele que tornou alguém escravo, ou daquele que foi escravizado, vai ter efeitos agora também. Mas isso não é uma regra, não é para toda pessoa. Então, porque eu tive meu ascendente foi escravo, foi trazido do Japão, desculpa, da África. Então, então comigo vai ser assim? Não. Isso precisa ver caso por caso. Não existem regras, né? Caso por caso, tá? Assim como a migração também. Em algumas culturas é muito mais pronunciado, muito mais forte, né? Como no caso dos japoneses, é muito forte, né? Há muita história, né? Porque as migrações eram realmente, né, complexas. Bom, migração, guerras no passado, né? Então tudo tem a ver, você vai vendo, tudo tem a ver com separação. E agora um assunto mais delicado, mas absurdamente, né, é muito importante também. A religião. A religião do passado da família. A religião de agora tem influência muito forte. Também um assunto vasto. Se uma pessoa católica, não existe religião certa ou errada, não é esse o ponto. Não cabe aqui, não é esse o ponto, né, que a gente vai tratar. Mas se uma pessoa católica, por exemplo,
se casa, né, se une a uma pessoa de uma outra religião, né, vamos dizer, alguém do catolicismo também, do cristianismo também, né, mas ou protestante, né, crente, então vê, são cristãos, mas são diferentes, são religiões diferentes. Pode existir algum tipo de conflito no relacionamento. Por causa da religião? Sim, por causa da religião. Por quê? Porque a forma de ver o mundo, a forma de entender as coisas, né, a forma da doutrina, né, é diferente de uma para outra. Então, ali uma pessoa vai ver de um jeito, a outra vai ver de outro jeito. E isso é muito importante, né? Às vezes os conflitos acontecem por conta da diferença de religião. E aí, lógico, existem diferenças maiores. Por exemplo, espiritismo, catolicismo, religiões ou umbanda, ou religiões também com o braço mais forte, né, da África ou do Oriente, né, do Oriente Médio, né, ou do Oriente também, ou aqui do Brasil, aqui da América, né, do Sul, dos mais antigos, dos indígenas. Então, quando não são pessoas da mesma religião atual se unindo, também é um assunto vasto, mas precisa ter cuidado. Agora, a gente está falando do atual. No passado também tem uma influência fortíssima, né? A religião que foi no passado da sua família, por parte do pai, por parte da mãe, né? As religiões ali. E as religiões que foram no passado do seu companheiro, da sua companheira, do seu par, né? Como essas religiões estavam, né, influenciam, exercer algum poder, também pode influenciar no seu relacionamento atual. Como? Da mesma forma que países ou etnias. Na verdade, hoje, a religião é um pouco menos, vamos dizer, expressiva em alguns casos. Muito delicado esse assunto, mas na maioria das vezes no passado existia o Estado, né? Então a pessoa era ligada a um país, morava num país e dentro de uma religião. Então a religião era tão forte e tão, né, era um poder tão grande quanto o país que a pessoa morava, vivia, família. Então, a depender da religião, ou de uma troca de religião, ou algo assim, famílias inteiras, por exemplo, eram exterminadas, né? A religião, pela religião, muitas pessoas foram mortas, muitas famílias sofreram. Porque trocaram de religião, porque no país onde estavam a religião foi trocada, ou porque migraram de uma religião anterior, né? E aí entram inúmeras religiões, inúmeras histórias também. Só ter assim nesse momento, só ter assim no radar, né, que religião dentro da família é um assunto importante. Não é para se desesperar agora, falar, nossa, mas, né, investigar no passado, mas é sempre bom dar uma olhada. Bom, então falamos de vários assuntos aqui e dos principais assuntos do passado. Lembrando, assuntos do passado sempre têm a ver com separação, são os mais importantes, tá? E agora, né, que se faz com tudo isso, né? O que se faz com esses assuntos todos? Como que a gente cuida, como que a gente lida, né, agora com todos esses assuntos? Primeira coisa é saber que aquilo que a gente não tem consciência, ou que a pessoa não tem consciência, tem um poder muito grande. Olha, a máquina, a câmera saiu do foco agora maravilhosamente.
né, falando do assunto, exatamente na hora ela saiu do foco. Incrível, sozinha. Bom, aquilo que a pessoa não tem consciência, né, aprisiona e atua. Depois que você tem consciência, já não tem poder sobre você ou sobre a sua família. Então a arte é ir aos poucos conhecendo, tomando conhecimento. Não é algo nem sempre que pode ser feito ou pode ser criado, mas com o tempo as coisas vão acontecendo, né? Então, saber disso vai te levar a saber que aquilo que você não tem consciência, e existem inúmeros, né, aspectos dos quais pode-se não ter consciência, atuam em você. Vai te levar a concluir que as dificuldades que existem dentro da sua família ou as dificuldades que existem com você não são necessariamente dificuldades suas. Tá? Isso é muito importante. Às vezes não são seus pensamentos. Aqueles pensamentos que você tem não são seus. Aqueles sentimentos não são seus. Tá? A agressividade, a raiva, né, a vontade de morrer, a vontade de ir embora, a adicção. E aí você, sabendo que não é seu, né, tomando essa consciência pouco a pouco, você relaxa e começa também a viver um pouco mais leve, abarcar um pouco mais, né, não lutar mais com a sua raiva, com a adicção, com a vontade de ir embora, não lutar mais, mas começar a abarcar, né, começar a trazer e olhar mais de perto. E também que a pessoa com quem você se relaciona, o seu par, né, a sua companheira, seu companheiro ou ex, né, ou seus pais, inclusive, não necessariamente aquilo que eles fizeram ou aquilo que ele ou ela faz, tem a ver com ela. Tem muito mais no passado, levando a pessoa a fazer algo. Então, você pode distanciar um pouco. Você que começa a entrar nesse estudo, né, nessa percepção, você começa a tomar um pouco de distância. Né? Você não fica mais, nossa, mas por que ele faz isso? Por que ela faz isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Né? Então, você começa a relaxar com a outra pessoa. E quanto mais você relaxa, mais as coisas ficam bem na família também. Né? Tudo começa a ficar mais fácil. Com tensão é mais difícil resolver as coisas. Se você está mais relaxado, é mais fácil resolver. Mais importante, se você tem filhos, seus filhos passam por alguma dificuldade, também você vai saber que não tem a ver com eles. Na maioria das vezes, ou em todas as vezes, não tem a ver com seus filhos. A hiperatividade, a agressividade, as dificuldades com a atenção, até doenças, né? Tudo que passa com seus filhos, com seu filho, com a sua filha, você pode ter absoluta certeza que tem algo que é do passado, que é com você, com seu companheiro, ou, né, o pai ou a mãe, ou mais ainda no passado, que está influenciando ou que ele está, né, se ocupando com algo aí nesse sentido. Então, você relaxa também, você não vai mais precisar cobrar do seu filho, você não vai precisar mandar seu filho para tratamento, né? Você vai poder começar a conectar mais com seu filho também, sabendo que aquilo que passa com ele não é exatamente com ele. E as crianças sentem, são muito sensíveis. Né? Lembra do que eu estava falando lá no meio do vídeo, mais ou menos, sobre a infância ser complexa, né? Não é esse mundo de fadas que se pinta, né? Que a gente tem o hábito, né? Ou tem a pretensão de querer olhar.
né? A infância é muito mais complexa, as crianças são muito sensíveis. Então isso é muito importante. Aí você relaxa, né, com seu filho, com a sua filha. É importante, né, também aí nesse sentido, é saber que a pessoa que você vai encontrar, o seu companheiro ou a sua companheira, a pessoa que você vai encontrar na vida, você se sente atraído por ela e ela se sente atraída por você, primeiro, obviamente, por uma questão biológica, reprodução, paixão, né, e toda a história que todo mundo já conhece tão bem. Por outro lado, depois que isso acontece, né, depois da paixão, também tem um outro aspecto, que aquela pessoa vai despertar em você as coisas, né, os assuntos que são ainda guardados ou segredo, né, que não foram revelados dentro de você ainda. Então, todos esses assuntos do passado estão vibrando. Passado da família, do pai, da mãe, estão vibrando. Quando você encontra a pessoa, vai ter ressonância. E ela vai despertar em você. É natural que seu parceiro, que sua parceira desperte em você ódio, raiva, desperte medo, né? Uma infinidade de assuntos que só a relação de casal pode fazer. Então você vai sim, e aí olhar, nossa, isso é ruim? É ruim, lógico que é, não vamos falar que é bom, né? Lógico que é ruim, ninguém gosta. Por outro lado também, a pessoa está trazendo para você a oportunidade de você olhar diferente, ressignificar, encontrar, né, coisas do passado que foram difíceis, né, e daí se tornar alguém mais maduro, alguém forte, maduro e entrar realmente em outros níveis aí de felicidade, né? E para a pessoa também, você vai revelar nela coisas que são difíceis para ela. Todas as coisas também, né, da mesma forma. Então, notícia boa, né? Notícias boas. Outra coisa, a solução é sempre muito simples. A solução para esses assuntos é muito simples. Tá? A solução vai chegar para você através de um insight e você vai reconhecer. E, uau, né? Você não precisa sair agora procurando, investindo. Isso não funciona. Tá? De verdade, não funciona. Não é algo que você pode fazer. Algo que você possa criar. Você simplesmente pode estar em contato, né, sem se distrair, sem se desviar. E por isso que eu falei no começo do vídeo, olha, fica aqui totalmente comigo, vamos trabalhar junto, né? Falei, olha, desliga o celular, qualquer tipo de interferência. Por quê? Porque você pode criar o ambiente para o insight vir. E o insight vem de uma forma muito simples. De repente você fala, uau, era isso, descobri. E pronto. E depois que você descobre, tá tudo bem, né? Tá resolvido. Ou você pode trabalhar colocando, por exemplo, uma constelação familiar. Participar em uma constelação familiar. Se não houver distração, se não houver desvio dentro da constelação familiar, né, lógico, também você vai chegar naquilo que é realmente o assunto. Né? Então, a solução é muito simples. Então é isso. Esse foi o vídeo, né? Foi a live sobre os assuntos do passado da família. Nós vamos ficando por aqui agora. Nós vamos encerrar essa live agora. E quero lembrar você, né, de comentar aqui embaixo. Se a gente estivesse ao vivo, você poderia fazer perguntas, né, ou compartilhar suas ideias ao vivo. A gente poderia agora responder perguntas ou compartilhar, né, sobre os assuntos. Eu depois respondo ou eu gravo um vídeo também, né, conforme aquilo que você vai escrever. Tá? Então é um convite. Quero pedir também para você já dar um joinha aqui, curte o canal para que a gente possa divulgar mais esse trabalho, para que esse canal possa crescer, tá bom? E vou deixar agora um grande beijo para você, um grande abraço, que agora você vai ficar um pouco com esses assuntos, né? Passando aí por você, indo e vindo e tal. E esse trabalho continua. Muito obrigado
e tudo de bom para você, então.